Outro grupo importante também que a gente tem de figuras são aqueles blocos de peças que a gente costuma fazer, pegando normalmente ali um prisma, retirando pedaços deles, para fazer ali figuras diferentes, estranhas. Nesse também a gente tem que sacar o princípio, porque sempre vão formar figuras, essas são as mais padrões, dos exercícios mais comuns de pedir, sempre são figuras que você não conhece o volume, não existe fórmula para elas, mas elas vieram de algum lugar. Então aqui você tem que ter um olhar mais geométrico, aqui as figuras não são nítidas de quem está vindo, se você retirou aqui foi de uma pirâmide ou de um prisma, ou se você retirou aqui, que figura que é essa, realmente é um pedaço de quê disso aqui, ou esses aqui, casos piores, você cortou aqui, por exemplo, um cilindro de forma oval, o que isso vai formar, se eu retiro, construo outros pedaços, o que dá. Então acaba que a gente tem um processo um pouco mais complicado aqui. Existem blocos e peças super tranquilos, porque você sabe que foi retirado lá, o pedaço que foi cortado, são figuras do próprio coisa que o envolve. Então aqui são cilindros dentro de cilindros, aqui prismas dentro de prismas. Mas esses aqui já são um pouco mais complicados, então vale o olhar geométrico. E cuidado para não cair no senso comum do tipo, está muito parecido com isso, mas cuidado se realmente é. Aqui, por exemplo, a gente pode falar que já que é meio circular, eu não tenho nada funilado numa ponta, vai te lembrar um cilindro e tudo isso eu vou te dar informações das medidas, dos tamanhos, posso te dar um certo ângulo para te forçar a barra, mas sempre vai estar lá alguma informação para você retirar e vir aquele conceito, qual que é o volume desse bloco ou qual que é a área. Eu vou ter que pensar que é como se fosse um todo retirado de um pedaço. Aqui, por exemplo, eu posso pensar que é como se fosse um prisma retirado de metade de um cilindro, se eu estou forçando a barra. Então eu te dou as informações para que isso aconteça. E lembrando, por exemplo, a altura já coincide. A altura do cilindro já coincide com o lado aqui desse prisma. Aqui, por exemplo, eu posso falar que é tipo uma canaleta, né? Algo do tipo de chuva ou coisa assim, ou então para colocar água. Força aqui os desenhos, tenta forçar o desenho original, como se eu estivesse fazendo assim. Se fosse apenas um bloco maciço, esse bloco maciço teria isso aqui de dimensão, aí eu retirei essa figura. Essa figura que eu retiro, redesenha, vê melhor como é que ela é e vê o que lembra, o que está parecido. Nessa coisa aqui, por exemplo, cuidado para não ser pirâmide, porque a gente é muito tentado a ver uma figura de um triângulo, base triangular, e achar que tudo é pirâmide. Não é, que é um prisma, porque eu também tenho a mesma base aqui no fundo. Então eu tenho, por exemplo, um prisma aqui de base triangular. O que eu poderia pensar? Pega toda a caixa, pega todo o paralelepípedo, ou pega todo o prisma aí e retira para mim esse prisma triangular. Te dou informações para isso, posso te dar ângulos, posso te dar pedaços da medida, posso te dar um monte de coisa, mas tudo vai estar lá presente na informação. Aqui, realmente, o que mais vai contar é o olhar geométrico, mais do que a trabalheira que vai te dar, porque está te dando um pouco também de trabalheira, né, das investigações. Por exemplo, retoma a peça. Aqui você cortou, seccionou, né, que a gente fala, de uma forma aqui que pegou, por exemplo, no ponto médio da figura. Esse é ponto médio, são informações importantes. Pontos médios é para te falar que realmente está no meio e já te dá uma certa noção, uma certa medida, e às vezes a gente vai ter que tratar aí com Pitágoras ou coisa do tipo. E retoma a peça original. A peça original seria essa, já que é essa aqui. Que figura que é essa que eu tenho, que eu teria aqui se fosse na peça original, que eu tive que retirar? Aí lembrando, por exemplo, nesse caso, prisma de novo. Não pirâmide, prisma, porque as bases são todas iguais. Então você retirou aqui de um prisma. Bom, a altura já nasceu de graça, vindo aqui partindo do grande prisma. Aí essa medida, por exemplo, de um dos lados, que por esse prisma aqui ele vai ser, já que é metade dos lados, né? Você já sabe que esse valor, a base desse prisma seria, por exemplo, um Pitágoras que você faz para achar essa medida. Então assim, tudo vão te dar suspeitas, mas aqui realmente vai contar o olhar geométrico matemático para sacar que veio de um prisma triangular, aqui também de um prisma triangular, que veio de um cilindro, ou metade de um cilindro, que ainda tem que ver nesse contexto, que veio metade de um cilindro. Aqui, por exemplo, esse corte é um pouco mais forçado, esse corte. Também peguei, por exemplo, no ponto médio e retirei. Tem um triângulozinho ali, realmente é o buraco que sobrou, e se você forçar a figura antiga, vai retomar aqui uma pirâmide, porque agora aqui tem uma ponta. Diferente desse caso que eu estendo até lá no fundo, e eu tenho aqui, por exemplo, um prisma, aqui eu vou ter um vértice aqui de forma como que eu seccionei aqui, como que eu cortei, que vai ser, nesse caso aqui, até com todos os lados iguais. Então aqui a gente vai ter aqui, porque eu peguei no ponto médio, especificamente no ponto médio, então eu vou ter aqui uma pirâmide, um tetraedro na verdade, porque todos os lados são iguais. Não precisaria ser necessariamente, se eu tivesse prolongado até aqui embaixo, feito esse corte até aqui embaixo, seria apenas uma pirâmide de base triangular. Mas seccionei de uma forma
proposital para te forçar um tetraedro. Tá vendo que eu posso brincar demais e brincar muito? Mas aí eu perguntaria assim, qual que é o volume desse tetraedro? Ou então, pior, qual que é o volume da figura que sobrou? Eu tenho que pensar, volume da figura que sobrou, pega o volume que era a figura original, que era aqui o cubo, e retira o tetraedro. Então precisa das informações do tetraedro. Como eu te falei que era metade, se eu chamasse aqui de A, esse pedacinho seria A sobre 2, então esse pedacinho também é A sobre 2. Bom, se eu tenho esse pedaço, aliás, mexe com aqui, né? Se eu tenho que aqui é A sobre 2 e aqui é A sobre 2, e aqui também é A sobre 2, tô forçando muito? Vem pra cá, ó. Esse pedaço, esse pedaço, esse pedaço, tô dando um zoom disso aqui, ó, que era da figura original. Aqui é A sobre 2, aqui é A sobre 2. Então já te disse, por exemplo, já te dei algumas medidas e você faria aqui, não, isso nem seria um tetraedro, né? Não é formal. Nem tetraedro seria porque aqui a medida da base é maior. Então realmente é uma pirâmide de base triangular. Até me confundi. Então aqui você tomaria aqui Pitágoras, seria A raiz de 2 sobre 2. Então com isso você faz, dá um jeito de achar aí, né? Base vezes altura sobre 2. Não, mentira. É um tetraedro sim. É só que eu peguei as dimensões daqui. As dimensões externas, das geratrizes. Nossa, eu só complico a vida. Mas eu consigo achar, por exemplo, qual que é a medida desse tetraedro aqui, que é a raiz de 2 sobre 2, que é essa medida. Bom, achar de um lado do tetraedro, você já sabe tudo que é dele. Então tá vendo? A geometria aqui está forçando a figuras planas. Então essa vai ser a grande dificuldade que a gente vai ter nessas questões. Aqui é tranquilo, mas chega nesses casos também, caso específico. Olha isso aqui, tá parecendo muito uma pirâmide. Não lembra? Algo do tipo, porque vai afunilando, mas não é pirâmide. Porque não atende às condições, não está apontando para o mesmo vértice. Aqui está tudo coincidindo para chegar na altura lá. É como se fosse uma rampa aqui. Então não pode ser pirâmide, porque pirâmide teria que estar funilando para um ponto só. Mas está tão bonitinho para ser pirâmide, não é? Não. Então eu posso considerar que é volume de pirâmide? Não. Então aqui é uma forçação de barra que você vai ter que visualizar e perceber que, na verdade, o que você tem aqui é metade de um cubo, por exemplo. Se você ligar essas pontas aqui, você tem metade de um cubo. Melhor, vira de lado. Se você virar isso aqui de lado, você não tem um triângulo assim? Mais forçadinho assim? Então, beleza, pensa que é uma caixa fechada inteira e você pegou a metade dessa caixa. Então, para você achar o volume dessa rampa, você tem que pegar o volume da caixa original, o volume dessa rampa, desse prisma que envolveria e retira metade. Essa é a estratégia, quando você tem inclinado assim. Mesma coisa quando você tem um cilindro, ou, por exemplo, você pegou um salame e cortou ele torto, em vez de cortar ele reto. Então você não formou o cilindro completo. Isso daqui não é um cilindro bonito. Isso aqui é um cilindro cortado, seccionado. Ou então, mesmo caso, quando você pega o copo d'água de um cilindro e dá uma tombada, você vai formar essa figura de azul, que é da água aqui, inclusive já vem até um princípio físico, a água sempre fica nivelada retinha. Então, quando você tem essa figura é exatamente essa, só que tombada. Exatamente igual. Então, o que eu fizer para cá serve para cá também. É o mesmo contexto. Então, isso aqui não é uma figura que você conheça. Se você cortar isso aqui, por exemplo, bom, daqui para baixo eu tenho um cilindro para baixo. Tranquilo, fácil. Mas e daqui para cima? Eu tenho uma figura assim, né? Eu tenho uma base cilíndrica e outra coisa assim. Se eu redesenhar, eu tenho algo desse jeito assim. Ainda está estranho, não é um cilindro, ainda está estranho, está tombado, não é pirâmide também, porque por mais que pareça convergir aqui, você tem um trem arredondado, funilado, não é um cone, porque você tem uma base circular. Se fosse apenas assim, ó, beleza, é um cone, mas não é, se fosse retinho aqui, né? Mas é uma coisa circular. Então o que isso é na verdade? Posso usar o mesmo princípio aqui, a mesma ideia. Posso pensar que isso tudo seria um cilindro completo. Mas como eu estou nascendo de um lado, de uma diagonal, até chegando na outra diagonal, eu cortei ao meio. Cortei esse cilindro ao meio. Então, dá um jeito de achar aqui essa altura e esse raio aqui, finge que você tem um cilindro completo e, na verdade, pega a metade dele. Então, calcular essas coisinhas aqui, das retiradas, dos cortes, mais difícil de enxergar. Isso aqui, ó, muito mais difícil de enxergar o seu procedimento. Mas qual que é a suspeita? É uma figura que eu conheço? É uma figura que eu sei o que é? Não, se não é uma figura conhecida, eu tenho que sair de um lugar que ela seja conhecida. Eu tenho que enxergar que esse pedaço desse bloco saiu de um prisma completo e de uma pirâmide que foi retirada. Nesses processos, pegando às vezes uma matemática mais forçada, a gente consegue chegar lá.